Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 28. Passamos a leitura do artigo e, em seguida, os comentários. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, temos aqui que esse é o artigo 28 que visa dar uma segurança necessária ao agente público, aquele que está aí trabalhando para o Estado, né, realizando determinadas funções públicas, né, e essa segurança jurídica necessária a esse agente público para que ele possa desempenhar suas funções, porque caso ele se sinta, né, constrangido, ele não possa realizar suas funções, ele não poderá fazê-la de forma livre, né? Então, por isso que esse artigo ele afirma, né, que só responderá pessoalmente a esse agente público por suas decisões ou opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro, ou seja, em caso de que há uma expressa vontade, né, de realizar um determinado ato, seja ele lícito ou ainda um erro grosseiro, no caso aqui uma situação de negligência grave, de imprudência grave ou imperícia grave, né? Então, o artigo 28 ele está um pouco relacionado aí ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No caso aqui, então, há que se olhar a responsabilidade por ato ilícito desse servidor público. Primeiro, ele deve ser observado de forma subjetiva, ou seja, terá que ser provado o dolo, a vontade de cometer esse ilícito, ou então a culpa, né? E ainda a característica regressiva, né? Primeiro o Estado terá que ser condenado a indenizar aquela vítima e em seguida o Estado, o poder público, ele vai passar a cobrar daquele servidor, daquele agente público, aquela quantia, né? Isso está previsto, então, no artigo 37, parágrafo 6º. A questão do artigo 28 da LINDB é que ela afirma, né, que responderá pessoalmente o agente público em caso de dolo ou erro grosseiro. E isso é um diferencial. Essa expressão erro grosseiro não está disposta na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, né? E por isso esse dispositivo, ao que parece, afastaria essa regra constitucional em dois pontos, né? Para que o agente público ele responda, o artigo 28 exige que ele tenha agido com dolo ou erro grosseiro. O que ocorre é que na Constituição de 88 ela se contenta apenas com dolo ou culpa, né? Então, a doutrina divide aí a culpa em três subespécies, no caso, culpa grave, leve e levíssima. O erro grosseiro, no caso, seria sinônimo de culpa grave. Assim é como está disposto no artigo 28, né? O agente público somente responde em caso de dolo ou culpa grave, né, no caso. Então, há ainda outra controvérsia com relação a isso, né? E a outra observação a ser feita é que alguns autores afirmam que essa culpa grave é equiparada ao dolo, né? Então, tem esses aspectos, né? Ainda em se tratando do artigo 37, parágrafo 6º, ele exige que a responsabilidade do agente público ela ocorra de forma regressiva. O artigo 28, ele não apresenta isso, né? Não apresenta essa ação regressiva, né? Deve ser interpretado, então, que essa responsabilidade como sendo regressiva por força da Constituição, né? E daquilo que a jurisprudência já vem construindo, né? E denomina de teoria da dupla garantia, né? A vítima poderá ajuizar ação contra o Estado, contra o poder público, e se este for condenado, ele poderá acionar o servidor que causou esse dano em caso de culpa ou dolo, né? E o ofendido ele não poderá propor a demanda diretamente contra esse agente público. Essa posição é a denominada da tese da dupla garantia. Então, como está disposto na Constituição, não haveria necessidade, então, de estar disposto também aqui no artigo 28, porque já é aplicável diante aí do dispositivo constitucional. Então, o artigo 28 ele reforça essa ideia de que o agente público ele responde de forma subjetiva, né? Especificamente aí quanto aquilo que ele poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas em casos de dolo ou erro grosseiro. E há essa controvérsia doutrinária quanto a o que seria erro grosseiro, né? Se seria equivalente à culpa ou se seria aí algo equiparado ao dolo, ou mesmo se fosse considerado aí como sendo uma espécie aí de culpa grave, no sentido
que iria observar aí quanto a erro grosseiro, né? Então, esse é o artigo 28, trazendo essa ideia de que o agente público ele responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.